iras. Ezequiel 28. De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, e disseste: eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem, e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus, com efeito és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que consideras o teu coração como se fora o coração de um Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados, no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou um Deus, mas tu és um homem, e não um Deus, na mão do que te traspassa? Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-te: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrieste de toda pedra preciosa a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio o teu coração se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, chegaste a um fim horrível, e não mais existirás, por todo sempre. Novamente veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para Sidom, e profetiza contra ela, e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois lhe enviarei peste e sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem abrolho que lhe cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, à vista das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, sim, edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala, e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus nos que se apegarem às tuas escamas.
e te lançarei no deserto, a ti a todos os peixes dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles na mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro, e quando em ti se apoiaram, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti exterminarei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: o rio é meu, e eu o fiz, por isso eis que eu estou contra ti contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol de Sevené até os confins da Etiópia, não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Assim tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades assoladas ficarão desertas por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelos países. Pois assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E restaurarei do cativeiro os egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a sua terra natal, e serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, e eu os diminuirei, para que não mais dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel e a ocasião de ser lembrada a sua iniquidade, quando se virarem para olhar após eles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, contudo não houve paga da parte de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, assim levará ele a multidão dela, como tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Como recompensa do serviço que me prestou, pois trabalhou por mim, eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar um chifre para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza, e diz: assim diz o Senhor Deus de Meia, aquele dia. Porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor, dia de nuvem será, o tempo das nações. E uma espada virá ao Egito, e haverá angústia na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, e Pute, Lude, e todo o povo da Arábia, e Cube, e os filhos da terra da aliança cairão juntamente com eles à espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sostêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevené cairão nela a espada, diz o Senhor Deus. E ficarão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para amedrontarem os etíopes descuidados, e sobre eles haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: também farei cessar do Egito a multidão, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os terríveis dentre as nações, serão introduzidos para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E eu secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar de Mênfis as imagens, e não mais haverá um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito.
e assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, executarei juízos em Tebas, e derramarei o meu furor sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas, também atearei um fogo no Egito, Pelúsio terá angústia, Tebas será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os mancebos de On e Pibezete cairão à espada, e estas cidades irão ao cativeiro. Em Trapane se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder, quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão ao cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu no ano 11º, no mês primeiro, ao 7º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios curativos, nem se lhe porão ligaduras para o atar, para torná-lo forte, a fim de pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim forte como o que já foi quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e pôr-lhe-ei na mão a minha espada, quebrarei, porém, os braços de Faraó, e diante daquele gemerá como quem está mortalmente ferido. Eu sustentarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, saberão assim que eu sou o Senhor.